É isso aí, Reclamers. Hoje, dia 25 de julho, começa mais um Reclame na Nova Brasil. A gente vai falar de marcas, a gente vai falar de entretenimento, a gente vai falar de música, a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de Barbie. Não é, Ju? Com certeza, a gente Falar não de podia tudo. deixar de falar de tudo isso, né? Sempre com convidados especialíssimos aqui da publicidade, do entretenimento, da cultura, todas as terças de 12h à 1h no digital e às 10 da noite na Nova Brasil FM para todo o Brasil. É isso aí. Vamos trazer logo nossos entrevistados para essa conversa, para a gente poder falar de Barbie logo? Agora mesmo, Vamos e eu lá. já vou começar com o nosso convidado artístico, ator, diretor, produtor musical, cantor, ele é tudo, ainda é psicólogo também. De quebra. Ou seja, tudo que envolve as artes e a complexidade humana faz parte da vida dele. E ele está aqui com a gente. Léo Midiorin, bem-vindo. Obrigado, gente. Uma introdução dessa, assim, vou fazer papel de Ken agora, no filme, na versão musical da Barbie. Eu Que super vai ter aqui. escalaria. Então, tô pronto porque daí vier, Ju. Prazer estar aqui com vocês, viu? Inclusive, Rodrigo, prazer te conhecer. Prazer. É isso. Vamos lá, deixa eu trazer o segundo entrevistado para essa conversa, que também tem bastante história no mercado de comunicação, hein? Ele tem mais de 25 anos de carreira, já passou por algumas das maiores agências do país, já participou da criação de campanhas para marcas como Pernambucanas, Honda Motors, Batavo, Presidente, Vela e, claro, entre muitas outras. Hoje, ele é EECD da agência Talent, que é uma das mais emblemáticas do mercado brasileiro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Lugato. Valeu, muito obrigado. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez na rádio com vocês, né? Já tive Na TV, na mas TV, aqui... na rádio é a primeira vez. O Léo já é habituê, né? Já tem a chave. Com o Emerson já tive em vários programas, na verdade. Você já teve Kiss, na talvez, não sei. na Kiss Na Kiss. e na Play FM. Olha só, Então o você cara já é de tem casa. estrada e eu lá. Você também. O tempo todo, incomodando. É praticamente uma terapia, né? É assunto que não acaba. Bom que vai atualizando, vai atualizando. Bom, deixa eu começar com você, Lugato. Primeiro, por que propaganda? Por que isso aí? Por que não futebol, que eu sei que você gosta? Por que não trabalhar com turismo, já que a gente sabe que você já poderia ter montado a Lugatur, por exemplo, da quantidade de viagem que você já fez? Por que propaganda? Não, na verdade, eu brinco, eu falo que eu não virei publicitário, eu nasci publicitário, né? Porque já venho de um pai, fotógrafo publicitário, e desde que eu me conheço por gente, eu estava ali nos corredores da DPZ, né? Na época, e ainda até hoje, umas maiores agências do Brasil. Então, eu ficava lá, brincando, meu pai fotografando, e a minha vida começou assim, já desde criança, nesse meio publicitário, e não fui ator, não fiz nada, mas sempre que dava uma brechinha, tinha lá um casting de infantil, meu pai me colocava no casting. Me colocava lá no casting. Que campanha que você fez? De que marca? Putz, eu fiz coisa para biscoito passatempo, eu fiz o garotinho da Sadia, que era vendado lá, esse não é... Você tá brincando. Não o filme, Esse é mas Sadia? a parte fotográfica, a parte de impressa, eu também fiz, não a parte do filme, né, que foi pra TV. Mas a parte impressa eu fiz e isso aí, cara, fui vivendo, né? Minha vida foi dentro sempre de um estúdio e muito próximo. Até um dia, com 17 anos de idade, meu pai falou assim, ó, acabou a moleza, não vai ter férias não, vai numa entrevista que eu te arrumei. Aí fiz uma entrevista na DPZ, entrei, pé da vida, imagina, todos meus amigos saindo para viajar, não sei o que, era uma entrevista para estágio, o que é isso, pai? Aí entrei na DPZ e tô no meio até hoje, graças a Deus. 25 anos. Sim. 25, Você arrependeu já, não? 27. Não, eu sou viciado nisso. Sou viciado. Eu amo o que eu faço e não tem tempo ruim assim pra mim. Eu amo. Acho que eu não me imagino fora da propaganda um dia, assim. Que coisa Interessante boa. que você conhece todos os processos, né? Dentro do estúdio, na frente das câmeras e também fora do estúdio, né? E passei por toda essa transformação, né? Que a publicidade, que o mundo viveu, Sofrendo Nossa. a cada 2 anos. Chegando em PZ não tinha computador, assim, não tinha internet, não existia internet. Depois chegou o e-mail, depois... Né, aí foi... A Ju não sabe nem o que é a vida sem internet. Eu? Ela é da menina super poderosa pra cá. Quase uma nativa digital. Quem me dera, gente, quem me dera. Aqui, ó, com essa carinha. Eu sou dessa geração, viu? Peguei Mas isso nem celular, era fico bip, pensando era nisso. tudo. Que isso, gente? Imagina como eles faziam novela, né? Pois é. Antigamente, assim, porque eu lembro, eu sou de época, eu digo, né? Meu primeiro teste foi em 98, eu recebi via fax.
Nossa. Tem gente que nem sabe o que é fax. Explica pra quem tá em casa o que é fax. Fax, bom, chegava... O que era? Tipo um desenhar. mimeógrafo, né? Tipo um Chegava impresso numa bobina. Era um aparelho, como se tivesse um aparelho de telefone em casa, e aí saía um papel impresso com a mensagem que haviam Foi mandado. revolucionário na época, né? Foi. Você mandava aqui um documento nesse aparelho Sim. e recebia em qualquer outro lugar. Mas Coisa imagina fazer uma novela assim, né? Imagina. O meu texto veio pela metade do meu Nossa. primeiro teste. E Isso foi pra que novela? isso foi para um primeiro seriado que eu fiz quando eu tinha 17 anos, chamado Flora Encantada, com a Angélica. Caramba. Então ainda era nos estúdios da TAI, com Herbert Richards. Eu também peguei uma Versão série de brasileira. mudanças do mercado cultural, mercado de Imagino. entretenimento, a Ju, né? Então hoje a gente tem o streaming, tanta coisa. Fico imaginando o faturamento das marcas, né? A publicidade, ela migrou um pouco da TV total para a internet, né? Migrou muito. A gente quer saber onde está o dinheiro também, né, Ju? Pois é, total. Ô, Léo, mas conta pra gente um pouquinho do início, assim. Sim. Como é que você começou? E aí Na a TV? arte, de repente, tipo, psicologia. Interpretar. Foi junto Eu isso. sempre quis estudar psicologia. Minha prima se formou quando eu era novo, então eu sempre tive interesse, assim, pela mente humana, o estudo das relações, das emoções. E apareceu o teatro. De repente, eu já estava fazendo teatro. Fazia capoeira no clube, pintou um curso de teatro, eu já estava fazendo. E aí eu fui para um 2º grau técnico de artes cênicas, em Curitiba, quando eu tinha 15 anos. Ali eu entrei para um grupo, ganhei um prêmio no colégio. Foi um degrau depois do outro, sabe? Ganhei o primeiro prêmio no colégio, fiz uma propaganda na cidade, lá em Curitiba, fiquei famoso no colégio, na cidade. E aí fiz uma peça, um musical. Então sempre foi o teatro que me levou, né? Aí o musical, chegou um produtor de elenco lá da TV Globo, lá em Curitiba, o André Reis. Nossa, Conhece o André, né? Querido André. E aí fiz um cadastro com ele. Todos os atores daquela época foram chamados para a oficina de atores. Eu não fui, tinha 16 anos. Eu pensei, bom, não é para mim. Sabe quando você nunca teve uma coisa, então você não sente tanta falta? Eu queria muito, mas não era para mim. Não perdeu. Eu continuei fazendo meu teatro, mas aos 17 me chamaram para um teste. Já um teste, não uma oficina. E eu entrei para o elenco de Flora Encantada, com a Angélica. A gente fez em 99, já era núcleo do Ricardo Waddington, já era o Papinha dirigindo. E aí... Daí acabou o contrato. Daí eu, não sabia o que fazer. Quanto tempo de gravação? Eu fiquei, assim, cerca de 9 meses trabalhando com eles. Tempão. No ano seguinte, eu estava entre Curitiba, Rio e São Paulo. Meus pais vieram morar aqui, aí eu vim também. E comecei a fazer teatro e psicologia. Porque eu pensei, bom, acabou o contrato. Eu não tinha uma perspectiva de que eu poderia fazer outras coisas. Não tinha tanta orientação. Eu não tinha um empresário, eu não tinha uma família que era do ramo, entendeu? Sim. Eu fiz o trabalho, o contrato acabou. Eu voltei a morar com os meus pais, eu já morava. E aí eu vim para São Paulo. Nisso eu ficava estudando na USP, umas coisas bem underground, bem assim, Bultô e tudo mais, a arte mais intensa. E também fui para psicologia na Universidade de São Marcos. E aí eu comecei a estudar psicologia. Em março de 2001, o ano seguinte, eu fui chamado para o teste de presença de Anitta. Só que tem uma história legal disso aí, vou contar rapidamente. Eu fui fazer uma propaganda, olha aí, será que era você já mandando lá, mandando na propaganda? Pra quem que era? Era uma propaganda de um chocolate. Pode falar o nome. Lacta. Eu nunca mais comi Lacta. Mentira. Eu passei por isso, eu tá? fiz uma... Não tem nada a ver com a marca, não tem nada a ver com a marca, mas no dia da... Olha só, eu tinha 18 anos, morava aqui, 19. Morava aqui, fazia psicologia, fazia teatro na USP e fazia algumas propagandas. Comecei, assim, a fazer algumas. Então, pintou uma propaganda de um chocolate para Páscoa. E eu sempre tive muita espinha, sabe? Quando eu estava lá na Globo Flora Encantada, o produtor de elenco falou para mim assim, o Luiz Antônio Rocha, calma, você está muito ansioso, 17 anos, vai estudar, vai cuidar da pele, vai cuidar dessas espinhas e tal. 17 anos. Aí, 18, vim morar em São Paulo. 19, propaganda de chocolate. Tava bem no dia do teste. Passei. A mulher me viu e ela falou, é ele, vai com ela ali, fechou o elenco. Só que 3 dias depois, a gente foi filmar, foi gravar no estúdio, e eu tava com 3 espinhas aqui no rosto. Então aí eu passei aquelas massas corridas pra fez o que deu. Tinha. Cheguei lá, não comentei nada. Aí o maquiador passou, daí a diretora, ela era bem grossa, chegou e falou assim, o que é isso na sua pele? Não, vai lá na frente da câmera, pode ir lá, dá um close nele. Fecha. Não. Sua pele não tava assim no dia do teste, não. O que é isso na sua cara? Não vai fazer. Gente, que crueldade. Pode ir embora. Um adolescente. Não vai fazer, pode ir.
Eu era A gente de uma passa cada agência, coisa, né? A viu? agência me levou pra propaganda. Só que nunca ninguém tinha me tratado daquele jeito. Nunca ninguém tinha falado bizarro, comigo né? desse jeito, numa boa. Grosseria, Não é né? a Marlene? Os caras assim, né? Que horror, que horror. Não foi, não foi, mas talvez uma mentalidade daquela época, um mas jeito total. daquela época. E aí eu fui pra minha faculdade assim, sem saber, nem liguei pra agência, falei, olha, não vai rolar. Eu nem entendi o que estava acontecendo. Contei pra minha amiga Cíntia. A Cíntia sempre conta essa história. Ela falou assim, não fica triste, não fica assim. Ainda vão te chamar por causa dessas espinhas. E aí, presença Um de mês Anitta, depois, juro por Deus, personagem tinha um tudo a mês ver. depois me liga o Luiz Antônio Rocha. Léo, você mudou de casa, mudou de telefone, a gente tava te procurando. Como é que estão suas espinhas? Genial. Aí eu falei, tá melhorando, eu tô cuidando. Ele, não, eu preciso delas. Falei, o quê? Eu preciso delas. O personagem tem que ter espinhas. Eu lembro que você lindo. tinha espinha, como é que tá? Eu falei, tem espinha, tem. Tem sim, pô. Eu fiz Tem o uma teste, espinha viu? aqui, sim. E eu lembro de Fez? você lá, Foi presença fiz. de Eu tinha Anitta? 17 anos, eu nem podia fazer, porque tinha que estar virando para 18. É. Mas eu fiz esse teste na época. Caramba, a gente fez junto? Eu, Você fez tá- aquela primeira Fiz. oficina que teve do Ricardo Waddington, assim? Fiz uma leva ali mundo com todo botava- mundo. Porque teve uma oficina, ainda não tinha escolhido o papel. Ia fazer o teste, já tinha uma primeira leva. Foi todo mundo para uma oficina de atores, assim, para um dia. Já tô monopolizando Não, aqui, né? Mas imagina, legal. tô curtindo. Mas olha só, todo mundo reunido para fazer uma oficina, um dia de oficina para daí gravar o teste no dia Eu seguinte. acho que eu não fui nessa oficina, não. Então, olha isso. Cada um tinha que deixar sua bolsa lá no centro e você pegava uma bolsa aleatória lá e fuçava na bolsa, olhava tudo que tinha na bolsa e depois falava sobre essa pessoa. Quando chegou na minha vez, a menina olhou a minha bolsa e falou assim: eu tô com uma bolsa de um menino que mais parece uma moça. Pode falar palavrão nessa hora? Não pode. A gente fala que às vezes. Não, eu queria me enfiar, fiquei roxo, berinjela, eu queria sumir. E eu não falei nada. Claro, eu fiquei mudo, deixei passar. Ela é uma moça, porque tudo cheiroso, tudo dobradinho, uma necessaire, tem até maquiagem. Cala a boca, né? Pensando ali, né? Vou Já fazer uso meu minha maquiagem teste. aqui. Vai que alguém não Aí gosta vem das do nada, vem espinhas. Já tem que ter o pancake aqui pra cobrir. Olha, vou te dizer. Aí acabou a conversada lá, todo mundo falou. O diretor perguntou: maravilha, vamos encerrar. Alguém quer falar uma última coisa? Pausa. Eu só acho que não. Como é que é? Eu só acho que não é só moça que anda com maquiagem na bolsa, ainda mais sendo ator e fazendo um teste com espinha. Muito bom, muito bom. Foi uma reação, assim, muito espontânea, que eu falei, olha, eu só acho que não é só moça que tem, sou um ator e tal. Fui meio curto Tudo e grosso, novinho, mais né? curto do que eu fui Nessa agora. época, super novinho. E o diretor me disse que eu ganhei o papel naquela hora. Que legal, Demais. que legal. Claro Que isso. foi Esse um, momento, puta, né? um papel, Foi um né? grande Que te papel. alavancou, né? Foi um grande papel. Foi sim. Se arrebentou, foi lindo. Me deu notoriedade, me deu, né, assim, fiquei realmente conhecido, né? Sim. Então eu ia numa loja, a pessoa comentava, eu lembro bem desse dia, assim, teve um dia que eu entrei numa loja, era bem o começo, estava passando a presença de Anitta, e a mulher não falou nada, e eu comprei o CD, daí eu perguntei assim, eu falei assim, sabe presença de Anitta? Eu tava comprando o CD da Maísa. Falei, sabe presença de Anitta? Eu faço, falei pra ela. Daí ela falou assim, eu sei. Falei, tá. Então ela me reconheceu, mas ela não falou nada, tudo bem. Que bonitinho. E a primeira vez que eu entrei num restaurante lá no Rio, barril 800, sei lá, 8.000. 8.000, as mesas Barril começaram a 8.000. levantar. Entramos eu, Lineu Dias, pai da Júlia Lemertz, que fazia. A galera que tava em cena, a gente entrou e as mesas começaram a levantar. Aí eu comecei a entender, né, Tamanho o disso daí. tamanho da Proporção coisa. né? Foi uma virada Eram outras mesmo, épocas da TV, né, Léo? Outra época. Eram outras épocas. Tudo era diferente, né? O mercado, o jeito... A o dimensão jeito de da fazer. teledramaturgia também. Dimensão. Estamos mudando tudo, né? É. Deixa eu A trazer gente o... muda junto, né? Deixa eu trazer o Lugato Isso pra cá. que o Rodrigo falou exatamente das mudanças, né, que ele viveu aí. Lugato, você teve espinhas? Não, peraí. Tive, fui tomar Rakutan, depois de velho já. Ai, ó, tá vendo?
Ó, deixa eu te perguntar um negócio. A gente falou aqui no início, né, que no decorrer da sua trajetória, você trabalhou com grandes marcas tipo pernambucanas, Kia Motors, Honda Motors, Batavo, Presidente, Mafra. Tem uma receita para trabalhar com essas marcas? Existe um trabalho criativo parecido ou é um mergulho em cada marca para construir um universo completamente distinto? Acho que tem que ter um mergulho, né? Fazendo um paralelo, não entendo nada, né, da sua arte aí, mas imagino que quando você vai fazer um personagem diferente do outro também. Laboratório, você tem, né? Um laboratório, você tem que mergulhar, pesquisar, né? E muito a fundo na personalidade daquele personagem, né? Com a marca também é a mesma coisa. A gente, né? Cada marca tá no seu momento de maturidade, cada marca tem o seu desafio. Uma marca quer vender algo mais momentâneo, a outra quer criar uma marca mais sólida, mais forte, ser mais próxima do público. Então, acho que você tem que fazer essa imersão realmente de conhecer a marca, conhecer o produto que você precisa divulgar ali e também saber, né? Você não está criando ali aleatoriamente, né? Você está criando para resolver um problema para uma determinada marca, para solucionar alguma coisa para uma marca. O problema é que pode ser falar com um público mais jovem, que pode ser entrar no novo mercado, sei lá, X. Total, pode ser vender, né? Pode ser eu tô com aqui sei lá, uma coisa encalhada. Curso online EAD, Leonardo Vitorino. Por exemplo. Curso sobre comunicação afetiva. Isso é bom. Tá vendo? Mas aí a gente vai conversar mais depois aqui. Você já foi coaching também, né? Você já foi coaching também, quero saber disso. Vou mergulhar aí também. Mas é isso, quanto mais você conhecer, quanto mais interlocução você tiver com o cliente, entender o cliente, né, mais assertivo vai ser a sua entrega, né? Mais assertivo vai ser seu resultado, seu trabalho final, né? A gente tá falando de 25 anos de trajetória, de carreira, né? A comunicação mudou, tudo mudou nesses 25 anos. A gente mudou e a comunicação mudou. E hoje as marcas têm personalidade mesmo, tem que ter, né? Então, quando você vai escolher um produto agora, você fala, não gosto como essa marca se posicionou referente a esse assunto X. E aí mudou também bastante o teu trabalho. Agora, falando de personalizar uma marca de verdade. Não, muda totalmente, né? Você trabalha, às vezes, com uma marca muito grande, que vai falar, né, com todas as classes, com o Brasil inteiro. Então, você tem que ser um pouco mais neutro, né? Porque você vai acabar falando com o público A, B, C, toda a faixa etária de idade, né? Não importa orientação sexual. Então, você tem que ser um pouco mais neutro para você não... Né? Não segmentar tanto, não ferir tanto, porque todo mundo tem muita opinião hoje em dia, tá muito complicado você também expressar suas opiniões, né? Tá todo mundo muito radical para um lado para o outro. E também você tem marcas que assim, não, eu sou do público jovem, do público classe C, ou do público, sabe, muito determinado qual é o público muito nichado, dessa marca, né? muito nichado. Então você tem que, né, assumir a linguagem desse público. Então isso é super importante, você saber com quem você está falando para você achar o tom de voz ideal para se comunicar, né? Para você ficar mais próximo. Né? Ô, Lugato, mas, por exemplo, a gente está falando dessa transformação e a gente vem, nos últimos anos, tendo muito mais espaço para diversidade e, sei lá, temas como a sustentabilidade também, coisas que, se você hoje não coloca em questão, né? Se as marcas também não abraçam e não falam sobre, eu acho que já tá ficando obsoleto. Muito. Como é que é lidar com isso? Você levar essa questão para as marcas, elas estão tendo uma receptividade? Elas estão realmente preocupadas com isso? Ou elas estão fazendo porque está na onda disso, está na onda daquilo? Como é que você trabalha a questão verdadeira para uma marca se posicionar com relação a isso? Isso é muito interessante, porque a gente não recomenda e não posiciona uma marca em determinado assunto se ela não tiver uma verdade, se não for uma verdade dessa marca. Não adianta nada, a marca vem aqui comunicar a diversidade, você olha o board da marca, só tem homens brancos, héteros, né, no board dessa marca. Vai ser um baita no telhado de vidro, isso aí vai jogar completamente contra essa marca. Então, o que a gente faz sim, né, abordar esses temas, mas tem que ser a verdade da empresa, sabe? Qual que é a verdade da empresa? Me abre aí um pouquinho como você trata a diversidade dentro da sua empresa, para saber se a gente pode... para saber se a gente pode colocar isso aqui, né, da porta para fora, se a gente pode falar. Porque falar por falar, hoje em dia, todo mundo vai atrás e vai saber a verdade da marca. Então, é muito arriscado uma marca, né, entre aspas, pregar algo que ela não faz no seu dia a dia. Acho que... E as marcas, sim, estão mudando. Né? As empresas, como um todo, obviamente, ainda muito lentamente, umas mais rápidas que outras, mas... Tem uma mudança de mentalidade, acho que no mundo como um todo, assim. Acho que, né, obviamente, que ainda tem um nicho ali muito parado no passado. Conservador ali ainda, mas acho uma pena, mas
eu vejo um movimento de mudança forte nas marcas. Vocês conseguem ir incentivando esse trabalho de alguma forma, né? Sim, Queria fazer uma perguntinha, mas pode ser daqui a pouco. Pode, não, Léo, só É coisa rápida. Não, pode falar. Essa propaganda que teve agora, por exemplo, com a Elis Regina, que gerou toda uma polêmica. A minha pergunta é assim: surge aquela ideia também de, falaram mal, algumas pessoas reclamaram, algumas pessoas questionaram, mas de uma forma ou de outra falaram da marca, falaram do novo produto. Gerou buzz. É isso mesmo? Em termos assim gerais, a publicidade ela vai buscar isso. Quantas vezes falaram a marca, os números e se isso vai marcar ou não? Isso vai buscar. A gente tem métrica hoje de tudo, né? No caso da Volks disso daí, eu acho que até o debate que se criou não prejudicou em nada a marca, pelo contrário, ajudou a marca, ajudou a potencializar o resultado do filme. Se você pegar... Levou a mensagem, né? Levou a mensagem, são resultados... Muita gente assim, foi ver porque ouviu a polêmica e foi lá assistir. Recebi o filme em grupo de família, no Isso, WhatsApp. Assim, aí você fala, pô, isso aqui realmente né, Aconteceu, né? Mas também tem algumas polêmicas que aí é melhor não entrar, né? Que aí pode ferir a marca. Mas nesse caso especificamente, assim, eu acho que foram longe demais sei lá, no que foram atrás, assim, eu acho... foi julgado, né? De tirar do ar, vai sair do ar, não vai, não sei o quê. Cara, acho assim, na minha modesta, na minha única opinião, assim, acho que a filha, né, da Elis estava lá. Sim. Ela provou, ela sabia o que era. Ela tá Não é uma invasão. Não é uma invasão, exatamente, sabe? Apesar da pessoa não estar ali para... Né, da Elis em si não estar ali. É que na minha posição, assim, quem poderia julgar é a filha, né? Sim, a claro, filha tá tudo certo. Então, assim, quem sou eu para julgar que a Elis estava... né, que a Volks fez um filme com a Elis, E no caso, como eles foram pioneiros, né? Pelo menos aqui no Brasil, eles acabam se tornando um marco também, né? Total. A polêmica foi gerada porque não fizeram antes, né? Da maneira que foi feita. Então, essa importância também de você ser inovador, de você também ter uma coragem para fazer diferente Puxar o do que negócio já de- foi Sim. feito, né? E são poucas marcas também que têm essa coragem, né? Tem que tirar o chapéu ali também, reconhecer que o pessoal, né, teve... Foi um golaço. Foi um baita gol e certeza. coragem da marca, coragem da agência. Acho que foi... E a gente tinha um projeto muito parecido com um cliente nosso. Estávamos andando, estruturando para apresentar. Pumba, saiu isso daí. A gente falou, E aí, muda? muda, né? Não Muda, dá, né? porque... Esquece arquivo. Já Era muito próximo, assim. Obviamente, produtos de setores diferentes, marcas totalmente diferentes, mas tinha um raciocínio ali de ideia muito parecido, muito Similar. próximo. Aí, É. guarda na gaveta. Ô, Léo, deixa eu aproveitar e perguntar. A gente tá falando de marca se posicionar com verdade. Hoje em dia, uma mentira dura poucos minutos. Ah, sim. O tempo de alguém entrar ali, trazer pro seu campo de ator. Como é que isso pesa para você? Você fica com receio de se posicionar sobre qualquer assunto e ser julgado? Não estou falando necessariamente do cancelamento, mas também estou falando, porque se uma marca pode ser cancelada se fizer uma cagada, como faz um ator, Sim, por exemplo? são duas forças contrárias. O medo do cancelamento sempre existiu e sempre vai existir para qualquer pessoa ou artista, porque você se posiciona em cena, né? E por outro lado, o ator precisa Tô perguntando ter... pro Léo ator e pro Léo Sim. psicólogo. Mas assim, independente disso, é o que eu venho tentando também entender tudo isso, né? Caí nessa profissão, virei uma pessoa pública antes de entender o que isso significava e continuo escolhendo essa profissão. Mas é isso, o medo da rejeição existe e, ao mesmo tempo, um artista ele tem que ter personalidade. Ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas ser diferente é legal e as pessoas são ousadas, criativas, interessantíssimas. Como é que você vai se destacar nesse mercado? Então, a primeira coisa é você investir na sua própria personalidade. A comunicação hoje, ela é uma comunicação muito direta, muito rápida, transparente. Ela exige que seja verdadeira. Então, eu comecei numa época lá atrás, com uma mentalidade lá de trás. Eu também levei um tempo para amadurecer, e a psicologia me ajudou muito nesse sentido, não só o estudo, mas a própria terapia que eu sempre fiz, de tentar me situar no meio de tudo isso. Porque eu tive uma orientação no sentido de, olha, se comporte dessa maneira, revele isso e não aquilo, não se meta em tal coisa. Verdade, era assim, Não sei né? você, mas muitos Era dos nossos assim. colegas, a gente Era assim, tinha até uma hoje. cartilha, né? Do Tem que... a moral, É, tem o tinha conservadorismo, tem vamos vender para quem. Então, ao passo em que a sociedade vai mudando, você vai tendo representatividade, você vai tendo leis que exigem responsabilidade social das empresas.
as pessoas também vão falando assim, cara, eu tô aqui me escondendo, eu tô aqui fingindo, eu tô aqui... a troco de quê? Eu posso ser autêntico. Então, hoje a máxima é autenticidade, verdade. E com isso, claro, você não precisa entrar numa briga para você se posicionar. Você não precisa... Eu não preciso expor intimidades ou questões de voto, por exemplo, numa mesa, só porque... Hoje em dia, há espaço para esse debate. As pessoas também estão muito inflamadas, por outro lado. Tem que As ter pessoas essa também leitura. estão falando o que elas querem sem lei. A internet ainda é uma terra sem lei. Peraí, eu não estou aqui para qualquer coisa. Não é porque eu sou uma pessoa pública e trabalho com isso que eu, sabe, quero revelar detalhes ou intimidades. Eu quero ter a minha privacidade. Eu tenho direito à minha privacidade, direito à minha, né, à minha integridade, ao meu espaço, enfim... respeito, dignidade, isso é para todos. Então, ao mesmo tempo que eu me tornava uma pessoa pública, eu pensava, caramba, eu tenho que contar tudo agora. Aí eu me sentia mentindo pro público, porque eu não ia contar tudo. Aí agora eu entendo que assim, não, eu não tô mentindo, porque eu não devo nada para ninguém, eu não devo satisfações, eu posso falar sobre qualquer assunto, porque vai reverberar, eu vou ter apoio, eu vou ter gente que pensa como eu, né? Sou uma pessoa ética, que está no mundo, respeito. Pô, então, o amadurecimento faz isso. Ficar mais velho, amadurecer. Do tipo, cara, essa paranoia, essa neurose, realmente não cabe mais. Não faz mais sentido. Então, você precisa se atualizar também. Abandonar uma pele antiga e poder fazer essa transição mesmo. Essa palavra cabe aí, porque é isso. Porque eu me sinto diferente, me sinto podendo falar mais abertamente sobre qualquer assunto. Não quer dizer que eu vá falar de qualquer assunto em qualquer lugar ou com qualquer pessoa. O bom eu senso tenho direito sempre vale. escolher, Tem que querer, né? o que eu quero colocar escolher, em né? pauta. O bom senso O bom sempre senso vale. Agora, Claro. não há um segredo a 7 chaves, não há não há um medo tão receita. grande de ser eliminado. O medo era esse. O medo do cancelamento, o medo da rejeição, de não ser mais chamado para trabalhar, de não ter um espaço para fazer algo. Eu ia só perguntar se você se dá o tempo de pensar também um pouco, às vezes, porque eu sinto que as informações chegam e, às vezes, elas também vêm de uma forma pueril. E com essa necessidade da gente também influenciar as pessoas e ter responsabilidade sobre isso, às vezes eu me sinto nessa situação de, peraí, eu não estou tendo tempo também de refletir ou aprofundar nesse assunto para me posicionar sobre ele. Tal que você está falando, eu não tinha pensado, mas a pandemia foi muito importante para mim nesse sentido, porque eu parei. Eu sou muito inquieto, ansioso, então eu faço uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra, como se eu não tivesse tempo de refletir o caminho que eu estou trilhando. A pandemia me fez parar um pouco. Acho que todo mundo teve a chance de pensar e rever algumas coisas, né? Nem todos conseguiram aproveitar. Mas tivemos essa chance como nunca. Pessoal, a gente vai pro intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho. Você que tá com a gente aqui na Nova Brasil vai ficar com a música Uma Partida de Futebol do Skank pra gente. Depois na volta a gente vai falar um pouquinho da Copa do Mundo Feminina de Futebol. E daqui a pouquinho a gente volta e dá sequência a essa conversa com o Rodrigo Logato e com o Léo Midiorin. E você que está com a gente aqui no digital, no YouTube, no TikTok, você vai ficar com um trecho do espetáculo. Quem vai? O que faremos com Walter. O que faremos com Walter, Legal. que é uma peça, talvez a primeira sua de Minha produção. primeira produção. E daqui a pouco a gente volta e vamos falar bastante sobre esse espetáculo. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações,
agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. É isso aí, Reclamers. Estamos de volta aqui na Nova Brasil FM. Hoje recebendo o ator, diretor, psicólogo, produtor Léo Midionin e o Rodrigo Lugato, que é ECD da agência Talent. Rodrigo, a gente estava falando aqui um pouquinho da questão de fé e das provas de fé que você passou na tua vida. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sempre fui um cara muito supersticioso, né? E me considero uma pessoa com muita fé, mas é maluco, assim, eu fui 2 vezes andando pra Aparecida. Saindo de onde? Primeira vez de Santo André, deram 205 quilômetros, e a segunda vez eu saí da pontinha da Dutra já, deu 175 quilômetros. Foi mais suave, mais né? suave, 175 quilômetros. A primeira vez que eu fiz, Quanto tempo dá isso? É que, na verdade, eu só caminhava de dia, né? De noite eu parava com medo, né? Eu fui num grupo, de noite a gente para, medo de assalto, Claro, de né? ser atropelado. Então, a gente caminhava por 4 dias, assim. Acordava às 6 da manhã, andava até... Aí variava. Tinha dia que eu andava super bem, andava até, sei lá, 3 da tarde. Tinha dia que eu... Sol, cansaço, dor, não sei o que lá, andava até às 6 ali. Então, variava. O dia que eu mais caminhei foi 50 e poucos quilômetros. Quando eu parei para entrar no Uber ali para ir pro hotel, que a gente ia pro hotel, e depois no outro dia voltava pro mesmo ponto que tinha parado. Eu fui colocar um pé dentro do carro, a outra perna não aguentou meu peso, eu caí, cortei supercílio, tão fraco que eu tava, assim. Nossa. Mas assim, é uma lição de vida, quando eu me achava o cara, né? Pô, tô aqui, vou chegar, não sei o que lá, tenho muita fé, aí você encontra alguém, tipo, cara, não tem nada ali. Mas qual era o propósito? Meu filho. Eu tive com 1 ano e meio, ele tava com 1 ano e meio, e aí o médico falou, teu filho nunca vai falar, não tem a menor inteligência, não sabe o que tá passando ao redor dele e tal. Cara, veio primeira coisa, desespero, segunda coisa, baixa poeira, vamos atrás, vamos ver como a gente pode ajudar, vamos ver se é isso mesmo. E aí eu fiz, né, me agarrei na fé, me agarrei nessa toda promessa mais maluca do mundo, que eu fiz um monte, cumpri todas elas, e aí a última foi andar até Aparecida, porque graças a Deus ele tá super bem, tá ouvindo e vendo a gente aí Que agora. idade que ele tá agora? Tá com 9 anos. Tô com Que 7 ou de lindo, 9. que lindo. Poxa, Que que benção. bacana. Você foi 2 vezes. Fui 2 vezes. A segunda vez, na verdade, eu não tinha mais promessa, assim. Mas na primeira vez, teve uma amiga minha, a Lígia, que putz, super me ajudou e eu só consegui cumprir a minha promessa porque ela estava junto. Porque ela me ajudou. Legal. E ela foi com os 2 tornozelos com ligamento rompido, e só foi, porque a gente ia combinar de ir junto, mas ela rompeu uma semana antes, e só foi para me ajudar mesmo. E assim, e aí ela falou, sei lá, passaram 2 anos, ela falou, puta, eu vou lá de novo. E eu que tinha prometido para mim que nunca mais voltaria. Falei, não posso deixar ela na mão sozinha, não posso deixar ela sozinha, preciso ir com ela. E aí eu voltei com ela, e com o Davi, um outro amigo meu que eu conheci também há pouco tempo, no meio do caminho também, que ele tinha um propósito, e eu falei, cara, eu preciso ajudar os 2 a chegar, então eu vou de novo. Aí fui. Sensacional. Voltei cheio de bolha, a primeira vez bactéria no rosto, cara, fiquei... Nossa. Foram 3, 4 meses, só fiquei doente, assim, resistência lá embaixo. Mas valeu a pena. Super. E você aprende, você vai conhecendo tanta gente no caminho que não tem nada. Por exemplo, eu tava andando por um propósito. Encontrei, aí teve um dia eu tava chovendo, tempestade caindo, eu sentado destruído na beira da Dutra, assim, com um saco de lixo, assim, em cima de mim, assim, pra me proteger da chuva. Veio um cara, fala, pô, tá tudo bem? Eu, pô, não, tá, só tô cansado. Não, vamos comigo, pô. Aí fomos batendo papo, o cara perguntou por que eu tava ali, eu comentei, e o cara chorando na hora. Eu falei, pô, mas me conta por que você tá aqui. Ele falou, cara, pelo mesmo motivo que o seu, só que minha filha tem um problema, e eu fiz a promessa por 10 anos, esse aqui já era, sei lá, o 7º ano do cara, e eu vim 10 anos. Eu falei, cara, minha fé não é nada, tipo, eu tô me achando o máximo.
Só que se meu filho não tem, a minha promessa é uma vez, a filha do cara tem e o cara vem 10 vezes. Olha que loucura. Nossa, como Então, a assim, gente sempre Você vai aprendendo, sabe, no caminho. vai Muita entendendo lição no a caminho. dimensão, né? Gente que não tem nada e que tá lá na beira da Dutra pra te dar um copo d'água quando você mais precisa, sabe? Tipo, o cara tirou o Bonito copo d'água isso, né? dele e te deu porque ele quer te ajudar a chegar no propósito, sabe? Então, assim, tem uma coisa vivência de... que te transformou mesmo. Né? Super. Assim, e eu falo assim, é só indo pra entender. entender, porque assim, as conexões acontecem de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, e eu acredito muito que assim, depende do que você está precisando naquele momento. Uma força maior vai te colocar naquele caminho para você aprender ou para te ajudar para alguma coisa. E a conquista que você teve, né? Ah, quando você chega, meus filhos lá me esperando, minha esposa, putz, lindo. arrepia. Nossa. Ô, Léo, Arrepia até hoje. E você? Como é que você tem uma passagem dessa com fé, com pedido, com devolução, com entrega? Tem, sim, claro. Cara, começa que eu já nasci e tive um problemaço no parto, assim. Me afoguei no parto. Acho que o enfermeiro, eu não sei, fechou a perna. Eu não sei, eu voltei pra dentro. Teve uma história lá que eu me afoguei, engoli o líquido amniótico, fiquei em coma 10 dias. Então tive a extrema unção. Né? Meu avô foi meu padrinho, uma enfermeira foi a minha madrinha. Inclusive, não consegui encontrar a minha madrinha. Mas então já começou tragicamente, assim, no fio da navalha, entendeu? Dramático, já começou dramático. Barbacena, domingo de chuva, 9 da manhã, 1982, janeiro. Meu médico estava viajando. Pediatra da minha mãe, né? Então foi bem precário, mas então assim, a força da fé, né? O padre que foi lá, minha mãe, o que ela conta é que ele tinha uma mãozona e que daí colocou a mão sobre mim e disse que toda criança que ele rezava sobrevivia. Vá para casa e descanse, falou para minha mãe. E o telefone não tocou, né? Porque minha mãe estava exausta já. Imagino. Dias e dias. E aquela precariedade no hospital, na verdade, porque era antigo, era um hospital equipado, mas houve um problema lá. Acho que é muito mais de falha humana do que falha técnica, assim, mas de qualquer forma já começou ali, entendeu? Então eu sempre tive também uma relação de fé muito grande, de buscar, não só de pedir, mas de agradecer. Importantíssimo. Eu não pude ainda fazer um gesto como o seu, assim, de devoção. Mas eu sou uma pessoa que reza todas as noites, todas as manhãs, toda hora. Eu tô meio que rezando aqui, pelo amor de Deus. Mas não só para pedir, também para agradecer. E acho que essa conexão com o divino, com o sagrado, ela tá no teatro. Ela tá o teatro virou um pouco a minha religião. Um lugar para onde eu vou quase que todos os dias. Onde eu me benzo antes de entrar. Onde eu conecto com as forças ocultas e penso nos deuses, Dionísio e tudo mais. Então tem um sincretismo, sabe? Tem o catolicismo, tem o culto evangélico, tem a Umbanda, tem o candomblé, tudo cabe, o espiritismo, né? Eu já fui muito a reuniões espíritas, tenho vontade de montar uma peça com uma temática espírita. Já pode me sabe? chamar. Aí, Jô, vambora. Acabei de fazer o filme espírita, Aí, ó. sou espírita. Aí, ó. Juntamos Irmão Sol, espiritismo Irmã aqui. Lua. Olha. Então a gente... Acho que é importante, né, ter essa conexão. E nos momentos em que a gente mais precisa, né? Momentos de luto, momentos de muita dor, de solidão. Se você não consegue se conectar com o divino, o sagrado, fica mais difícil. Sim. Eu comecei a fazer psicologia com 18 anos, eu tive uma crise nesse sentido da espiritualidade, porque eu sempre fui um cara, eu sempre acendi vela, sempre rezei, sempre torci por alguma coisa, oração. E a psicologia, o Freudão, ele traz aquela ideia... mais lógica, né? Da ilusão, aquela ideia de que a religião é uma criação da nossa cabeça pra gente suportar o mal-estar na civilização. Eu vi um vídeo do Pondé esses dias falando que a religião era... É como uma criação nossa. Adultos, Mas eu acho que, assim como dizia lá o Shakespeare na peça, fica pedante, né? Citando, eu vou citar Shakespeare, é que existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Eu acho que a ciência ainda vai comprovar, e já tem a glândula pineal, que a gente não enxerga, os nossos sentidos são limitados. Quer dizer que não existam mais coisas, né? Claro, eu concordo. Também acho. Pô, legal. Deixa eu só aproveitar e trazer aqui duas notícias que a gente tinha separado, que eu acho que tem a ver com
com a presença de vocês aqui. Primeiro é o seguinte, apesar de estar em fase de crescimento, o futebol feminino ainda não tem patrocínios suficientes. Por isso, a maioria das peças pensadas para a Copa Feminina da FIFA tem um ponto em comum, o pedido de apoio às jogadoras brasileiras. Além disso, as mulheres, que é uma forte fatia do mercado em muitos setores, ainda não são o público majoritário nos campeonatos femininos. O que falta para aumentar esse interesse pelo futebol feminino? Você falou que vocês apoiam, que é claro, apoia, né? Sim, a gente está lançamos essa semana a campanha da Claro, né? Apoiando o futebol feminino, patrocinadora do Mundial. E a gente está batendo muito no lance da conexão, das pessoas se conectarem com o futebol feminino. O que falta? Falta audiência, falta público. A partir do momento que você colocar ali, né, os estádios, se você pegar a média de público do estádio, está crescendo muito. Eu não tenho aqui agora os dados de audiência, né, de transmissão, mas ontem na Cazé TV, se não me engano, foi recorde mundial de audiência no Jogo do Brasil, na estreia do Brasil ao vivo. Cazé TV é um canal YouTube. Olha que momentos que a gente vive. Olha que, né, que transformação. Quebra de paradigmas. Então, assim, a gente com a campanha da Claro, a gente está buscando levar as pessoas a se conectarem, assistindo e gerando audiência para o futebol feminino. A partir do momento que acho que o futebol feminino tiver uma audiência nos patamares do futebol masculino, obviamente marcas vão vir com dinheiro, né? Vai poder subir valores de salário, valores de patrocínio, valores de tudo, porque você tem mais audiência. Então, acho que a base ali agora, acho que o futebol feminino deu um grande salto de organização. Está muito mais bem organizado, temos um campeonato brasileiro mais bem organizado. Essa Copa do Mundo me parece muito mais estrutura de transmissão, estrutura de pessoas ali para dar um suporte ali para transmitir isso. E eu acho que agora a próxima fase é justamente a gente se conectar com esse futebol, sabe? A gente assistir, a gente consumir, que aí acho que o próximo passo são as marcas apoiarem mais. Mas você acha que mais chega nesse lugar de se equiparar ali ao futebol como é o masculino? Porque a gente está falando aí de uma mudança quase estrutural, né? De uma visão de mundo por um prisma extremamente masculino e até machista nesse sentido. É que tem uma coisa que, assim, eu estava até ouvindo esses dias alguém falando que, assim, quando você assiste um jogo de tênis, né, o tênis masculino é um tipo de jogo, o tênis feminino é outro tipo. Então, não assistam futebol feminino esperando o mesmo jeito de se jogar de futebol masculino. É outra coisa, mas é tão gostosa quanto, é tão divertida quanto, tem tanto espetáculo quanto. O terceiro gol do Brasil ontem foi um baita golaço, assim, que eu não lembro do Brasil masculino ter feito um gol tão bonito. O Brasil ganhou de 4-0 do Panamá, né? 4-0. Então, assim, é outra coisa. E acho que você não precisa, né? Eu assisto masculino, é tudo futebol, né? É tudo um entretenimento, o brasileiro ama futebol. Eu acho muito legal, eu vejo no clube dos meus filhos, tem um de 7, um de 9, eles fazem futebol no clube, dentre outros esportes lá, mas futebol eles fazem lá, e aí tem meninas jogando junto com os meninos. Na faixa etária dos 9 anos, que eu tenha visto no campeonatinho deles ali, o melhor jogador não é um jogador, é uma jogadora, uma menina, que joga muita bola no meio dos meninos e dá um show no meio da molecada, sabe? Eu acho que isso também a gente tem que dar valor e curtir, porque é um outro momento mesmo do futebol. E acho que quanto mais mulheres jogarem, quanto mais as marcas apoiarem, acho que mais... mercado, né? É isso, né? Porque... Aconteceu isso com o teatro musical no Brasil. Há 20 anos, o Miguel Falabella trouxe Godspell. Começou Grease, acho que 2000, 2001. Tinha poucas coisas antes, o Brasil foi forte com musicais antes, mas durante um bom período não. E essa leva de musicais, assim, esse boom que a gente vive hoje, ele não era assim antes. E você não tinha tantos atores, artistas... preparados para o musical. Preparados. Então, aí, na medida em que começou a ter mercado, começou a gerar audição, surgiram as audições, as pessoas começaram a se preparar, curso livre, escola, faculdade. E aí, você tem um mercado que se retroalimenta, porque o público compra, o público gosta cada vez mais, a qualidade vai aumentando. E aí, então, tomara que o futebol feminino musical, também né, seja... Léo? Faço, tô em cartaz assim, tô no espetáculo A Hora da Estrela,
que é a obra de Clarice Lispector, em versão musical, Que do Chico incrível. César. Incrível. Com a Laila Garran e a Cláudia Ventura. A gente deve ter uma temporada no Rio, ainda no segundo semestre. Torcendo para voltar. Então, o musical também tá ali no meu DNA. Não sou um cantor, mas sou um ator que canta. Sim. E é aquilo, a gente se prepara para um personagem, né? E se ele canta ou se ele nada, se é uma sereia, né, Ju? Aproveita A Ju só fez pra uma deixar a sereia. dica de Vicky e a Musa, que você também Mas tá. peraí, você sabe que a Juliane fez uma sereia e Não. Vicky a Musa tá no ar na Globoplay. É isso, tá no ar no Como foi Globoplay. fazer a sereia? Aí, Inverteu a entrevista. É muito curioso isso. Quilos de Foi demais fazer uma cauda. sereia. Foi um convite da Rosane Svartman e do Marquinhos Figueiredo, diretor. Uhum. E aí eu tive que estudar, nadar com uma cauda de 23 quilos. A gente fez toda uma preparação com uma equipe de dublês. Foi bem bacana, assim, deu trabalho pra caramba. Uhum. Até o material que é feito a cauda vem de fora, demorou, porque vinha um silicone, aí que ficou preso na alfândega, que chegou depois. Mas deu tudo certo, é lindo o trabalho, a série é linda, assistam. Léo Vicky também está Amusa. na série, Aham. já na próxima temporada que vai estrear agora, dia 26, Globoplay, né? Globoplay. Já tem Globoplay. 7 episódios E lá Gloob. disponíveis. Também. A sereia já tá lá no 7º episódio, continua Cara, na próxima. Muito legal. Quando que você ia pegar do nada e virar uma sereia? E Não, foi fazer demais. Essa produção toda, tá Foi vendo? demais, Isso é legal dos extremamente atores, né? Não caracterizado. é? E pode olha, viver uma a gente- vida Muitas diferente. vidas em um. Eu E sou a só gente estava publicitário, falando, né? e a gente estava falando da arte Sem ligada, graça. Você é ligada, o chefe, você bota É a gente pra isso. mergulhar. e a gente estava falando da arte ligada à espiritualidade, né, à intuição, aos deuses, a essa magia, e a série fala exatamente sobre isso. De Euterpe, a deusa da música, Dionísio, o deus do teatro, né, e relaciona o público infanto-juvenil de hoje em dia que mal conhece, né, assim, esse lugar tão lúdico, né, e tão Místico tão também. místico, e eu acho que apresenta um pouco isso, né, e coloca a arte ali, né, a dispor dessa nova geração que não se aprofundou E sobre é uma série isso, musical, né? E é uma série musical. Coisa linda. Ó, deixa eu só aproveitar, a gente tá falando de entretenimento, passar aqui pela segunda e última notícia, que é o seguinte: após estrear na última quinta-feira, dia 20, o filme Barbie já se tornou um sucesso no Brasil. Só no dia do lançamento, o filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling arrecadou cerca de 22,9 milhões, sendo assistida por 1,18 milhões de pessoas, de acordo com a Warner Bros. No ranking de maiores estreias do Brasil, a obra ficou atrás apenas de Os Vingadores Ultimato, de 2019. Quem diria que uma boneca de 64 anos teria esse potencial para... E o filme é fantástico. Então, você assistiu? Eu não Vocês assisti assistiram? ainda. Eu achei fantástico. É muito Também polêmico, né? É muito polêmico. Sim, com o meu olhar publicitário, tá? Uhum. Para mim, assim, é um grande conteúdo publicitário, é um conteúdo Mattel. publicitário de 2 horas da Mattel. Fantástico, como a marca se permite ser zoada, como a marca assume seus erros do passado, Interessante. como a marca Se atualiza. se atualiza e Com as pautas, assim. com as pautas, com tudo, e traz, assim, realmente eles assumem erros do passado e brincam com isso, e, cara, e mudamos, então aqui aprendemos, o mundo evoluiu, a Mattel também evoluiu, todo mundo está evoluindo. Eu achei bem interessante, assim, tem mensagens e discursos, assim, super poderosos ali no filme. E aí, publicitariamente falando, assim, você pega o início do filme, acho que os 2 primeiros minutos ali, se você faz um corte e escreve no Festival de Cannes, cara, é Leão de Ouro ali, comercial incrível. E para mim, eles teriam que pegar o filme inteiro, escrever em Cannes, titânio ali, porque é entretenimento puro, através de uma marca que assume seus erros, que se permite ser zoada, se permite ser, né, até não agredida, mas assume mesmo erros do passado e assume de um jeito leve. Quando se pensa assim, em narrativa no mundo publicitário, uma marca, você tem que construir. Então, por exemplo, a narrativa da Barbie, eles têm isso na história, eles incluem isso e estão construindo continuando a narrativa para um outro lugar. Imagino eu, quando a boneca foi criada tantos anos atrás ali, obviamente as pessoas não tinham consciência. Era outra mentalidade, né? É outra mentalidade, né? Então, assim, é difícil a gente também hoje, com a consciência que a gente tem, julgar o que foi passado há 60 a sociedade anos era atrás. outra, Igual né? o pessoal outra coisa. cancelar o Shakespeare, ou cancelar Monteiro Lobato, né? É uma questão Imagina. polêmica aí, uma questão... É. Você tem que respeitar também os parâmetros daquela época. Ele não era um cara que só fez isso, ele teve muitas outras causas, então...
É difícil, né? Mas a marca se coloca num lugar ali muito delicado e assume isso e tá tudo certo. Tipo, E conectou o mundo, né? é impressionante, né? Impressionante. Todo mundo só fala disso, né? Fui no cinema no domingo assistir. Homens, mulheres, crianças, garotos, Família, né? famílias, todo mundo de rosa, todo mundo de não sei o quê. Barato. Eu tirei foto, coloquei no Instagram aqui na caixinha da Barbie ali, fazendo a pose de. a pose de quem ali. Ô, Léo, e você falou que fez publicidade novinho, assim, né? Antes de ser o Léo Midiorin. E aí, hoje, como é que é essa tua relação com o digital, com as marcas, com essa questão de Já falou que nunca mais fez publicidade? Lacta, né? Mas eu acho que podia rolar uma propaganda da Lacta pra Aí. dizer que Eu a acho nossa que relação depois mudou. dessa- Outros tempos. Já né? fica a dica. Minha Evoluiu. pele, ó. Ó, já não tem tem mais espinhas. Cara, mudou essa relação com a publicidade. Virei um artista conhecido, mas meus personagens sempre muito marginais, né? Então, fiz muito merchandising em cena, na TV Globo, né? Personagem Rony, de Insensato Coração, que era um promoter gay, assessor da Débora Seco. Então, era shampoo, era maquiagem, era um monte de coisa. E você não ganhava nada por causa disso, porque era pra Ganhava, novela. ganhava. Como assim? Calma Respeita a minha aí. história. Ganhava Respeita a minha sim, ganhava história. sim. Tenho são mais muito- 19, né? Mas assim, tô mudando a narrativa, tô continuando a narrativa, me atualizando com as redes sociais, fazendo as pazes mesmo, do tipo, antigamente tinha um preconceito de quem fazia teatro com quem fazia televisão, Total. que era assim, uma arte menor, a televisão. Sempre existiu um ranço de quem vem do teatro. Acho que porque antigamente o teatro era uma força muito grande, de segunda a segunda, o público ia ao teatro, porque o público tinha isso como entretenimento. Era cinema e teatro, você não tinha a televisão em casa, você não tinha tudo isso. Vai migrando, então vai mudando o formato, o jeito de fazer, de contar a história. A mesma coisa agora, o meio de comunicação, ele é um jeito de contar a história num novo formato, mas não precisa ser outra história. Eu não preciso virar outra pessoa para estar no digital. É aí que eu acho que todo mundo se perde um pouco Total. e tenta se encontrar, que é, então agora eu preciso fazer dancinha ou vestir a roupa da Barbie para tá no trending. Claro, é legal você estar no trending, mas desde que você tenha a sua identidade. E aí você bota o chapéu da Barbie, você tira e você troca, mas você não perde o seu centro, a sua base. E aí eu acho que também é um caminho de autoconhecimento, autoestima, de você se legitimar. Porque a gente cresce também, né, pessoal? Pô, pra fazer sucesso tem que ser que nem ele, pra fazer sucesso tem que ser que nem ela. E o mundo tá dizendo assim, não, seja você, seja autêntico, seja ousado e os deuses te ajudarão. Do tipo, Vivemos quem esse é você momento, na fila né? do pão, entendeu? Na fila do digital. E aí eu tento olhar assim, quais são minhas qualidades? Eu gosto de conversar, eu gosto de ensinar. Eu queria ser professor. Antes de tudo isso também eu ia fazer magistério. Hoje eu dou aula. É um outro capítulo. Mas acontece isso, assim. O que eu tenho para vender? Eu vendo ingresso de teatro. Então eu tenho que montar uma peça para vender aquele ingresso. Essa é a minha loja. Mas eu posso vender meus cursos também. Olha o digital aí. Então eu posso fazer uma cena pro digital. Ou eu posso fazer um podcast. Ou eu posso fazer um curso online, EAD, com o Lugato. Que vai me ajudar, exemplo. vai nos dar aquela orientação. Total. Entendeu? Acho que são muitas ferramentas novas. E ao invés de ficar no banco da reclamação, do tipo, pô, é uma arte menor, é tentar encaixar. Como é que eu posso, inclusive, tratar de assuntos interessantes e sérios nesse meio de comunicação? E você não comanda muito o que vai viralizar. Essa é uma regra, né? O sucesso é atribuído a você. Não é você que decide que você é um sucesso, sou eu que decido. Ela é um sucesso, entendeu? É uma coisa atribuída a você. A mesma coisa é a viralização. Você pode fazer a fórmula, você pode botar todos os elementos. E não rola. E você não comanda isso. Tem um destino, um acaso, uma conjunção de coisas. O negócio é você estar fazendo, é você estar em pesquisa. Você, por exemplo, Ju, uma mulher que está sempre se pesquisando. Você trabalha com imagem, com moda, com posicionamento, ideias. Eu sempre vejo a Ju, né, se colocando Produzindo, acontecendo. Produzindo. Tá nesse caminho, né? Já te vi em novelas incríveis. Então,
É legal a gente falar disso, porque eu perguntei justamente porque a gente é da mesma geração e eu sinto muito isso quando a gente conversa com artistas, principalmente assim como nós, que temos isso muito em comum, de vir do teatro e vir das artes e do estudo e da faculdade de teatro e tudo isso, e pegou justamente essa transição. Então a gente fica assim, nossa, é isso? Será que eu tenho que fazer a dancinha? Será que não? Aonde que eu encaixo ali a minha identidade, a minha personalidade? Aonde que eu comunico o que eu quero, né? Aonde também que eu escolho o que eu consumo? Né, que também ali é muita coisa, então você também, para não entrar, né, nesse jogo também que Falando tem... de identidade, de personalidade, o Gato vai explicar melhor pra gente, mas assim, ó, ouvi dizer que para você ter uma marca sua no digital, para você, é como se tudo que eu fosse postar, ele tivesse como dizer assim, alguma coisa que lembrasse que sou eu. Um jeito de fazer, uma marca... Tem o seu DNA, né? O DNA. Tem que ter o seu DNA, né? Não importa que você vai entrar, né? Na trend da Barbie. Você vai fazer a trend da Barbie com o seu DNA, né? Tem que ser você fazendo Tem que isso. ser você, E né? o que é, assim, achar o DNA? Putz, é complicado, não é tão simples, né? Porque aí é você, como você se porta, qual é o seu tom de voz, o que você gosta, o que você acredita, o que você não acredita. Você tem que manter ali a sua personalidade mesmo, né? Não adianta você ir só numa onda, né? E distorcer seus pensamentos, ou cada hora tá apontando para um lado, cada hora está com uma opinião sobre determinado assunto. Você tem que ser você, né? Você tem que... uma coerência. Encontre seu uma DNA e coerência, desenvolva sua personalidade no curso EAD com o Leonardo Midiorin. Gato! Ó, sucesso. Pra pegar essa trilha. Deixa eu aproveitar. A gente tá chegando no fim do programa e a gente tem uma pergunta de autoconhecimento e aí tem tudo a ver com encontrar o seu DNA. Deixa eu começar aqui com o Lugato. Lugato, quem é você hoje, depois desses 25 anos de carreira, depois dessa prova de fé, depois de deixar que uma pagodeira entrasse na sua vida e deixasse o rock de lado, depois de ser pai de 2 crianças, depois de compor tanto, de fazer parte de tantas agências legais, mas quem é o Lugato que talvez toda essa galera que trabalhou contigo nesse tempo e talvez até a sua família ainda não saiba? Cara, quem é o Lugato? Profundo, né? Vamos lá. Cara, sou um cara inquieto. Acho que eu nunca tô satisfeito com o lugar que eu tô. Nunca me acomodo. Sempre tô em busca de aprender algo novo. Sempre tenho muito mais que aprender do que ensinar. Assim, eu sou muito... Isso com todo mundo. Seja com um amigo de profissão, seja com um garçom que tá aqui te ajudando, te servindo, seja aqui agora com o Léo, com vocês. Acho que eu busco sempre estar aprendendo. Sou muito inquieto nesse sentido. Sou um cara muito transparente assim, no que eu penso, muito... Você vai saber, assim, se a gente é amigo, se você falar alguma coisa pra mim e eu não gostar, você vai saber na hora. Assim. Isso daí é a incontinência facial do Ariano. É isso, do Ariano. Nem que queira, dá pra evitar. Não dá pra evitar. E, cara, e acima de tudo, assim, acho que eu sou uma pessoa, né, obviamente, pai de 2 filhos, né, que são minha vida. A pandemia me ajudou muito a ser pai, de verdade, a entender o que é ser pai, porque na minha vida de trabalho eu sou muito workaholic e eu amo muito trabalhar, então o trabalho me sugava mais ainda, eu não percebia e estava perdendo a melhor fase da vida dos meus filhos de crescimento, coisa que não vão voltar nunca mais. E a pandemia me ajudou a parar, olhar e falar... Cara, tenho 2 moleques crescendo, já perdi coisa, não posso perder mais nada. Tipo, não ia num Dia dos Pais e não ia num buscar na escola, levar na escola, não tinha tempo para nada. Então a pandemia fez eu parar, respirar e falar, não, peraí, eu não posso perder essa fase de 2 vidas que eu criei e que eu sempre sonhei em ter. Então, acho que é uma coisa que a pandemia me ajudou muito nesse sentido. Mas, assim, eu me vejo um cara assim, eu sou um cara inquieto, um cara que busca sempre estar aprendendo com o filho, no trabalho, com vocês, com todo mundo que eu me relaciono. Acho que a gente está aqui para aprender o máximo possível. Assim, Maravilha. E você, Léo? Você tem mais E recursos, você, né? Léo? Você não vai fazer a pergunta daquele Você jeito? tem mais... faz fazer. a pergunta. Você tem, não, que eu falo, você tem mais recursos para fazer Quem essa sou avaliação. eu hoje? Quem é você, depois de toda essa história que você apresentou pra gente? Eu sou uma pessoa em construção, uma pessoa com mais dúvidas do que certeza, mas com mais coragem do que medo, buscando estabilidade, mas assim, me autorizando mais, aprendendo a gostar mais de mim, a
a me valorizar mais, a não me criticar tanto, diminuir um pouco a minha autocrítica, que sempre foi muito alta. A expectativa também, aprendendo a ficar um pouco mais calmo. Eu sou um cara acelerado. E pronto pro que daí vier, sabe? Assim, com uma perspectiva bacana pra vida, boa, de esperança, de otimismo, uma perspectiva de cura, sabe? Acho que o mundo precisa de cura. Eu me descobri mesmo, assim, minha missão é desenvolver pessoas, me desenvolver, superar meus perrengues, meus percalços e ajudar as pessoas, né? De alguma forma a se desenvolverem, a encontrarem a alegria, a espontaneidade, a criatividade de novo. Porque isso é saúde. É você ser espontâneo a ponto de reagir de uma forma espontânea a uma nova situação na sua vida. Se eu vier aqui com a resposta de ontem para vocês, não vai colar. Eu tenho que ter uma resposta para agora, para aqui e agora. A mesma coisa a criatividade. Se fechou uma porta ali, eu tenho que ser criativo para criar uma nova porta, ou para abrir bater em outra porta, etc. E alegria, né? Alegria de viver, alegria de novo, assim, não deu certo aquilo, pisei na bola ali. Então, sou um cara que assumo mais as minhas falhas e minhas responsabilidades, mas também tem um lance de aceitação, tipo, tá tudo certo, não fiz mal pra ninguém, não foi nada sem o consentimento e vamos daqui pra frente, sabe? Com uma postura positiva pra gente vencer. E a guerra tá aí, o mundo tá aí, as dores todas estão aí. Se eu puder levar um pouco de alegria, nem que seja pelo teatro, eu quero levar. Maravilha. Bom, primeiro, o Reclame é pé quente, hein? O Todo mundo Reclame que dá vem uns aqui faz matches coisa aqui juntos, maravilhosos. hein? Aí, ó, vocês dois. Prazer. Segundo, quero agradecer demais a Ju por esses 25 programas que a gente fez juntos Ai, aqui. foram 25. Foi ótimo. Nossa, gente, eu tô deixando temporariamente o Pra Reclame. fazer uma novela, né, Ju? Mas pra daqui a pouco gravar uma volta. novela, mas volto. Vou deixar de coração apertado, que eu amo estar aqui, amo conversar com vocês, é muito gostoso. Foi uma experiência muito rica, porque a gente aprende pra caramba ouvindo vocês aqui, trocando. É uma delícia estar aqui, muito bom. Então, continue acompanhando o programa, né? E é isso. Deve ter já chegado uma nova companheira aí, semana que vem. Semana que vem vai estar... Mas eu vou vir visitar, Semana que vem vem a vocês. Marcela Tabares. Ela vai compor a partir da semana que vem, mas a gente tá te esperando. Vou voltar. Gente, Obrigada, gente. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Gato. A casa é de vocês, vocês já sabem disso. O papo foi uma delícia. Espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente nesse dia especial, viu? É isso mesmo. Obrigada, Lugato. Um grande aprendizado te ouvir, entender um pouco mais, né, de todo o seu trabalho. Léo, que eu admiro pra caramba. Para mim, um dos maiores atores da nossa geração, artistas completos, assim, muito sucesso, que brilhe muito. Vamos trabalhar, a gente vai falar aqui no nosso almoço pós aqui, a gente já vai combinar alguma coisa. Mas você é sensacional, parabéns, sua comunicabilidade. Lugar também adorei te conhecer, que ótimo, cara. Que Desculpa ótimo. as brincadeiras. Imagina. Já vai assediando o cara, né? Mas é pra fazer, Vocês vão voltar juntos para depois falar o que vocês estão fazendo juntos. Gente, lembrando que o programa vai ao ar toda terça-feira, do meio-dia a 1h, no digital, e das 10 às 11 da noite, nas ondas da Nova Brasil FM. Até a terça-feira que vem e um abraço.